Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para começar uma experiência completamente diferente para mim. Eu já fiz ao longo da minha vida centenas de pregações, mas é a primeira vez que eu faço isso. E não faço com gosto, eu faço movido pela necessidade. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre a difícil decisão que nós tomamos de suspender as atividades da igreja. Talvez, quem sabe, eu ainda fale sobre isso. Mas hoje, nesta manhã, nesta mensagem, eu quero trazer uma palavra de esperança em meio a essa situação caótica em que nós vivemos. Primeiro, deixe-me fazer uma observação aqui. Esta mensagem ela foi construída, digamos, a seis mãos. O esboço original dessa mensagem foi feito por um pastor de uma igreja de Xangai, na China. A ideia central da pregação vem da mensagem pregada pelo pastor da Igreja Bíblica Internacional de Xangai. E ele pregou uma mensagem que teve essa estrutura lá mesmo, numa igreja que está no epicentro do surto do novo coronavírus, o Covid-19. Há não muito tempo eu preguei uma mensagem exatamente sobre esse texto, então se você tem uma boa memória, se você gosta de fazer apontamentos, você vai perceber que eu preguei uma mensagem sobre esse capítulo e especificamente sobre esse tema. E por isso, quando o pastor Rui Simão, da Igreja Batista de Moreira da Maia, comentou comigo que ele ia fazer uma pregação em cima da pregação ou baseada na pregação desse pastor da Igreja Bíblica de Xangai, eu achei interessante que nós pudéssemos resgatar isso, porque de alguma forma é um resgate também do que acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva, os apóstolos escreviam cartas, as chamadas cartas universais. Essas cartas eram distribuídas entre as igrejas e todos liam coletivamente. Ou seja, nós estamos aqui a resgatar um pouco nessa pregação a seis mãos, estamos a resgatar um pouco dessa tradição neotestamentária. Ok. Essa é uma introdução e você poderá ver no nosso site uma explicação melhor das razões pelas quais nós estamos fazendo o culto desse domingo, a mensagem desse domingo, na verdade, porque a mensagem desse domingo está a ser feita dessa forma. Agora, eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Nós vamos ler alguns versículos. Para quem está usando essa Bíblia que nós temos na igreja, está na página 528, nesta Almeida Corrigida e Fiel. Segundo Crônicas, capítulo 20. Aqui Deus está concedendo a Israel, que era nesse momento dirigida pelo rei Jeosafá, Deus está concedendo a ele uma vitória sobre os seus inimigos. E diz assim a Bíblia Sagrada. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações?
Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante dos desertos de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor. Para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá à atalaia
do deserto e, olhando para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos a enfrentar um inimigo desconhecido, um inimigo que nós não sabemos o potencial que ele tem para nos atingir, para atingir as nossas famílias, para atingir a nossa igreja, o potencial que ele tem para atingir as nossas finanças. Nós não sabemos, Pai. Mas da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma que aqueles inimigos de Judá eram aparentemente tão poderosos, ou na verdade eram poderosos, mas tu tranquilizastes o teu povo, Pai. E da mesma forma, Senhor Deus, que Jeosafá, que aqueles judeus, Pai, temeram a Ti, confiaram em Ti e receberam da Tua mão livramento, nós, Senhor Deus, nesse momento difícil pelo qual estamos passando, nós queremos também nos colocar nas Tuas mãos e pedir em nome de Jesus que haja livramento para todo o Teu povo e que haja misericórdia para aqueles que ainda não fazem parte do Teu povo. Que esse seja um momento em que a Tua igreja, cada membro, cada irmão, possa usar para poder levar pessoas ao Teu Filho Cristo Jesus. Esse é um momento de colheita, Pai. Ajuda-nos mesmo a aproveitar oportunidades. E que essa mensagem, quem sabe, possa ser usada para isso. Fala, Senhor Deus, ao coração de cada um que está a ouvir essa mensagem. E fala também ao meu coração, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amados, que história fantástica. E nós podemos acreditar nela, porque a Bíblia relata e nós sabemos que os relatos bíblicos são verídicos. Por mais absurdos que possam parecer, eles são verídicos. E desse relato nós podemos pensar em 5 atitudes que um cristão pode ter diante das adversidades. As mesmas 5 atitudes que teve aquele pastor da igreja chinesa que compartilhou com os membros da sua igreja. A mesma atitude que tiveram os membros os moradores dessa cidade que enfrentou esse problema do Covid-19. 5 atitudes. A primeira atitude que eu gostava que os irmãos refletissem sobre, a primeira atitude é: confie em Deus, mesmo que com medo. O início do verso 3, ele diz que Josafá teve medo. Então, Josafá temeu, é o que diz a Bíblia. Olha, não fique decepcionado consigo mesmo se o medo chegar próximo a você. Na sexta-feira eu saí com a minha esposa para fazer compras e para esse período que nós vamos ficar recolhidos.
E depois de entrar em 3 supermercados diferentes, eu confesso para vocês que eu temi. Ah, eu acordei de madrugada com a dor na garganta e preparei um chá bem quente, porque eu ouvi dizer que o Covid-19 ele não suporta calor. Tomei aquele chá bem quente, quase queimando a boca. E eu fiz isso por quê? Porque eu temi. Daqui a 5 dias eu vou fazer 60 anos, eu estou dentro da faixa de risco, eu estive em locais de risco, eu tenho aqui um casal de filhos que são extremamente jovens, e olha, tem a minha esposa. Amados, eu vou ser bem franco para vocês, por mais maravilhoso que seja o céu, eu não quero morrer assim. Eu prefiro ser arrebatado com a minha família, ou então partir para o Senhor farto de dias, depois de sentar netos no meu colo. Por isso, antes de ontem à noite, eu confesso para os irmãos que eu temi. Temi diante da ameaça, do perigo, da mesma forma que Jeosafá temeu. Se você temer também, não pense que isso é falta de fé. O passo inicial, aliás, de quem confia na ajuda de Deus, tanto nos tempos de Jeosafá quanto nos dias de hoje, é exatamente este: admitir a fraqueza humana. Aqueles que se acham, eles nunca vão procurar a Deus. Eles nunca vão querer depender de Deus. Vão em busca da ciência, vão em busca da tecnologia, vão em busca dos seus próprios conhecimentos. E nós não. Nós temos que admitir a fraqueza humana. Você sabia que pode ser um excelente remédio chegar diante do Senhor e se mostrar totalmente humano? Ó Senhor, eu estou tão assustado. Ó Senhor, eu estou tão frustrado. Ou então, ó Senhor, eu estou com fome. Ó Senhor, eu estou solitário. Eu estou ferido. Eu estou exausto. Amados, não tema demonstrar o seu temor quando estiver diante do Senhor. Mas depois, faça como Josafá, faça o mesmo que ele fez. Senhor, eu estou assustado, o meu lado humano está assustado, mas eu confio plenamente em Ti. E essa deve ser a nossa atitude nesse momento. Diante da preocupação com o surto desse coronavírus, a nossa primeira atitude, depois do medo, deve ser essa: a de confiar no Senhor. E a segunda atitude? A segunda atitude é incentivar os outros também a confiar no Senhor. Depois que Jeosafá buscou a Deus, o que ele fez? Ele proclamou um jejum nacional. Diz os versos 3 e 4. E apregoou um jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Josafá sabia de onde viria a verdadeira ajuda. E ele levou outras pessoas a irem até lá a buscar esperança. Eu achei muito interessante o que o pastor daquela igreja na China disse. E agora me permita, veja aqui as palavras dele. Abre aspas. Quando todos ao nosso redor estiverem enlouquecendo, quando os nossos vizinhos pensarem que o céu vai desabar, nós devemos lembrar uns aos outros que nós servimos a um Deus amoroso, um Deus misericordioso e soberano. Como diz o Salmos 91, nenhum mal irá nos atingir. Fecha aspas. Amados, ao levarmos as nossas ansiedades ao Senhor em oração, dentro desse quadro que nós estamos prestes a enfrentar,
que a igreja em Xangai passou e que nós em Portugal estamos próximos de enfrentar, queira Deus que não seja daquela forma toda, mas nós sabemos que nós podemos experimentar, mesmo dentro de circunstâncias adversas, nós podemos experimentar uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Não precisa necessariamente abrir sua Bíblia, mas se você quiser apontar, Filipenses capítulo 4, os versos 6 a 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nesse momento de crise, de insegurança, a nossa confiança em Deus levará outras pessoas a confiarem em Deus também. Ou seja, depois de confiar em Deus mesmo com medo e de levar outras pessoas também a confiar em Deus, a terceira atitude que nós podemos aprender com a história de Josafá é que nós devemos clamar a Deus. Nos versos 5 a 12, o que nós vemos é um modelo fantástico de oração. Se você tem dificuldades em saber qual a forma de estruturar uma boa oração, estude esse texto, pois nós temos aqui um bom, digamos, manual de oração. Josafá apelou ao caráter de Deus, às suas promessas e às suas ações do passado, e depois ele terminou a sua oração no verso 12 dizendo: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Talvez seja esta a mesma sensação que nós temos diante da ameaça do coronavírus. Talvez você se sinta impotente contra um vírus que pode estar em qualquer lugar, pode ser transmitido por qualquer pessoa, porque ele não tem um sintoma visível. Talvez a sua ansiedade aumente porque os especialistas ainda não têm certeza de todas as maneiras pelas quais ele é transmitido, ou porque uns especialistas dizem que é perigoso, outros especialistas dizem que não, e a gente fica nesse meio. Você pode até se sentir desencorajado à medida que recebe as notícias do número crescente de infectados, do número crescente de mortos. Mas, meus irmãos, é exatamente nesta hora que nós devemos nos juntar a Jeosafá e declararmos, fazermos como Jeosafá fez, declararmos que nós estamos desamparados, mas que a nossa esperança está fixa no Deus Todo-Poderoso. E esta, amado, é a melhor forma de terminar a oração. Aquilo que Josafá terminou a oração dele é a melhor forma que nós temos para terminar a oração. Os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Muito bem, depois de confiar em Deus, de levarmos outras pessoas a confiar em Deus e de clamarmos a Deus, chegou o momento de observarmos a quarta atitude. Nós devemos agora lembrar da salvação de Deus. No texto que lemos, Deus respondeu enviando um profeta para lembrar a Judá que a batalha não lhe pertencia, mas que pertencia a Deus. Os israelitas nem precisavam lutar. Eles podiam simplesmente se sentar e assistir à salvação que o Senhor lhe proporcionaria. Qual será o futuro da Europa, do Brasil, do mundo? O coronavírus pode se estabilizar na próxima semana, ou pode piorar. A minha família pode ser poupada da epidemia, ou alguns
pode virar estatística, mas mesmo assim, nós devemos olhar para a salvação que vem do Senhor. Não porque Ele necessariamente prova o seu amor por mim, protegendo-me das doenças, não. Mas sim porque Ele já provou o seu amor por mim quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores. Como diz João 3,16, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É perfeitamente lícito que nós oremos para que esse vírus seja erradicado. Estou a fazer isso e estimulo que cada um dos irmãos faça isso. É perfeitamente lícito que nós oremos para que a nossa família não seja atingida. Mas, independentemente do que vier a acontecer nas próximas semanas, Deus é bom. Eu vou continuar tomando cuidado. Eu vou continuar lavando as mãos, eu vou continuar usando álcool gel. Mas a minha esperança, amados, não está firmada nesses cuidados. Quero viver muitos anos, quero que a minha esposa, meus filhos, quero que vocês também vivam muitos anos. Mas eu sei que o objetivo maior da minha vida não é escapar da morte física, mas sim da morte eterna. E isso eu sei que já consegui. O objetivo agora é estar preparado para quando essa morte física chegar. E inevitavelmente virá, mais cedo ou mais tarde. E quando ela vier, eu quero que ela me encontre glorificando e desfrutando do meu amado Deus. E a quinta e última atitude que podemos aprender com a história de Jeosafá é que nós devemos adorar. Veja que lindo os versos 21 e 22. Jeosafá confiou e guiou outros a confiarem em Deus. Diz assim os versos 21 e 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amados, se Deus é bom, e se sabemos que podemos confiar nele, podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos louvá-lo mesmo sob ameaça, nós podemos glorificá-lo mesmo quando o vírus se espalha. Deus não mandou que Jeosafá adorasse. Veja o restante da história, Deus não mandou isso. Jeosafá não foi instruído a adorar. Jeosafá fez aquilo espontaneamente. E o que Deus diz no verso 17 foi: nesta batalha, veja, o que ele não mandou adorar, o que ele disse foi: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados. Deus disse que ele ficasse parado. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Amados, independentemente se a nossa igreja vai estar aberta ou não, independentemente se nós teremos ou não o culto de oração, onde você estiver, na circunstância em que você estiver, procure ao Senhor, ore ao Senhor, cante louvores ao Senhor. No relato de Crônicas, os judeus saíram no dia seguinte e a ameaça tinha ido embora.
Olha, eu não estou dizendo aqui, seria imprudência da minha parte, que Deus miraculosamente resolverá todos os seus problemas se você começar a adorar. O que eu estou dizendo é que o problema do medo, o problema da descrença, começará quando você começará a se resolver quando você começar a adorar a Deus. Diante da ameaça terrível que nós temos pela frente, vamos manter nossa confiança inabalável no nosso Senhor, mesmo sem saber o que está por vir. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que bênção esta mensagem, Pai. Esse texto que nós lemos, que bênção, Pai, esse registro. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu tranquilize o nosso coração. Tu tranquilize o nosso coração. Nos proteja, Senhor Deus, das adversidades. E que todas as pessoas do nosso meio, seja o nosso irmão Ian, que tem o seu pulmão mais fragilizado, seja a nossa irmã Dina, que tem uma idade mais fragilizada, seja as nossas irmãs, nossos irmãos que têm problemas de imunidade, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja poupada,